Como uma tribo de nômades conseguiu erguer o maior império que já existiu em apenas 2 décadas. Esse é um enigma fascinante. Os astecas não dispunham de ferramentas de ferro, cavalos, veículos com rodas, ou mesmo armas de fogo. No entanto, eles surpreenderam o mundo ao se revelarem exímios arquitetos e engenheiros, dotados de uma inteligência que os capacitava a compreender as estrelas e a matemática de forma mais avançada que qualquer outra civilização europeia da época. Eles construíram uma das cidades mais espetaculares da história, Tenochtitlan, erguida sobre as águas de um lago na atual cidade do México. Apesar disso, sabemos muito pouco sobre a rica cultura asteca. Mas no Histórias e Mitos de hoje vamos explorar os aspectos mais cativantes desse povo extraordinário. Catherine Aschenburg, uma docente, repórter e pesquisadora que lançou um livro chamado The Dirt on Clean, no qual evidenciou as grandes disparidades na higiene e saúde presentes entre essas 2 civilizações, afirma que os astecas realizavam a limpeza de suas vias públicas diariamente, edificavam instalações sanitárias em várias regiões e transportavam resíduos humanos em canoas para utilizar como fertilizante nas plantas, além de se submeterem a até 3 banhos diários. Enquanto na Espanha e em todo o continente europeu a prática da higiene diária era praticamente inexistente e as pessoas urinavam nas vias públicas, as doenças proliferavam constantemente. Esses hábitos deram origem rapidamente à peste negra, uma enfermidade que se tornou a mais avassaladora na história da humanidade, causando a morte de cerca de 1/3 da população continental, estimando-se entre 50 e 80 milhões de europeus. No que diz respeito à religião, os astecas seguiam o politeísmo, reverenciando diversos deuses que governavam várias esferas, como a agricultura, a guerra, o sol e a lua. Eles expressavam essa homenagem por meio de sacrifícios humanos, pois acreditavam que essa era a única maneira de apaziguar a ira divina quando ela se manifestava. Além dos deuses principais, os astecas também acreditavam na importância dos números, dos calendários e da astrologia em sua religião. Eles viam as estrelas e os eventos celestiais como sinais divinos, e a interpretação desses sinais representava um papel significativo na tomada de decisões importantes. A religião dos astecas era intrincada e profundamente enraizada em sua cultura, afetando todos os aspectos da vida cotidiana e moldando sua visão de mundo. Na sociedade asteca, os guerreiros atuavam sem receber remuneração, e aqueles que conseguissem capturar 4 ou mais inimigos eram elevados à posição de nobreza. Caso perdessem a vida em batalha, a crença era de que alcançariam um paraíso especial próximo ao sol. É importante mencionar que mulheres e crianças capturadas como prisioneiras de guerra eram levadas à cidade para serem submetidas a sacrifícios públicos. Por outro lado, os soldados espanhóis viviam em condições quase de escravidão, muitos sendo criminosos ou considerados de status inferior na sociedade europeia. Tanto o Império Espanhol quanto o Azteca foram administrados por uma figura central de grande poder. No contexto espanhol, essas figuras eram o rei Fernando de Aragão e a rainha Isabel de Castela, cujos papéis eram transmitidos de forma hereditária dentro de sua linhagem familiar. Já no caso dos astecas, o imperador ocupava a posição de liderança na cidade soberana de Tenochtitlan. Montezuma II desempenhou o papel de último imperador asteca antes da conquista do México. E é importante destacar que essa posição não era passada por herança. Na civilização asteca, a posição de imperador não era passada por herança direta, como ocorria em muitas monarquias europeias. Em vez disso, a sucessão ao trono asteca era determinada por um complexo sistema de seleção e meritocracia. A escolha do novo imperador era influenciada por vários fatores, como habilidades militares, prestígio, caráter pessoal e apoio político. Portanto, ao contrário de uma sucessão estritamente hereditária, os astecas priorizavam as habilidades, conquistas e apoio político na escolha de seu novo imperador. A agricultura na sociedade asteca desempenhava um papel crucial e era sustentada por sistemas avançados de irrigação e aplicação de métodos agrícolas inovadores, o que contribuía para o florescimento da civilização.
O cultivo de culturas como milho, abóbora e feijão desempenhava um papel fundamental na economia. Em contraste, na Espanha, a estrutura de posse de terra estava centralizada nas mãos dos monarcas e da igreja. A maioria dos camponeses vivia em condições de servidão, lutando por uma pequena parcela de terra para o cultivo de alimentos que garantissem a subsistência de suas famílias. E assim concluímos nossa jornada pelo intrigante mundo dos astecas. Espero que tenham ficado tão fascinados quanto eu com as incríveis conquistas, costumes singulares e as curiosidades desse povo extraordinário. Se você deseja continuar descobrindo mais sobre as civilizações antigas e suas façanhas, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Agradeço por se juntarem a nós nessa exploração. Um abraço e até a próxima viagem pela história.